Vai ser bênção, gente, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias. Você vai perguntar onde é que fica esse negócio? Fica um pouco antes de Mateus, um pouco antes de Malaquias. Aliás, de Malaquias, isso. Lá existe um profeta chamado Zacarias, que ele escreveu alguma coisa que pode ser interessante para nós. Enquanto você acha Zacarias capítulo 3, Zacarias é classificado na Bíblia como um profeta menor. Zacarias significa Deus promete, alguma coisa relacionada a isso, uma promessa de Deus. E é um livro pequeno, ele é considerado por alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem muitas visões, muitas revelações, muitas alegorias. Zacarias capítulo 3. O contexto onde foi escrito o livro de Zacarias, o povo tinha voltado do exílio babilônico, que foi de 70 anos, ele está voltando para a sua terra. O governador de Judá é um homem chamado Zorobabel, e ali existe um ministério sacerdotal, existe o profeta Ageu e Zacarias, eles são os profetas daquele tempo, e o profeta Zacarias, ele também é um sacerdote. Eles são contemporâneos, viveram o mesmo tempo, exerceram o mesmo ministério juntos. Na volta do povo do exílio, Ageu, ele tem um ministério profético voltado para a construção do templo. O templo tinha ficado em ruínas, o templo estava abandonado, então há duas obras a ser feitas: o templo a ser reconstruído, e o sacerdote Zacarias trata de um despertar espiritual. Aquele povo voltou, ele precisa de um templo para adorar o seu Deus. Esse templo está em ruínas, e esse povo também, ele trouxe muitos costumes do exílio. Então, eles precisam também de uma restauração espiritual. Então, enquanto o Ageu trabalha na construção, conclamando o povo, animando o povo para construir o templo, Zacarias trabalha a questão espiritual, o caráter, o culto devocional, o relacionamento com Deus. Esse é mais ou menos o contexto, aquilo que está acontecendo. O livro de Zacarias começa com uma chamada de Deus ao arrependimento. Lógico que esse povo ele se contaminou. Na verdade, ele foi para o exílio em decorrência da sua desobediência, da sua rebeldia a Deus. Lá ele cumpre o tempo, então ele é liberado pelo Ciro, ele é liberado para voltar para casa. E esse povo vem, cerca de 50 mil pessoas vêm de volta para Jerusalém. E essa é a situação, é isso que está acontecendo no momento. E Zacarias começa chamando o povo ao arrependimento. Se você ver no capítulo 1, é isso que trata, do arrependimento. O povo tinha pecado, precisava se ajustar com Deus. E a partir do capítulo 3, ele começa a falar de 8 visões que ele tem. A partir do capítulo 1 mesmo. Ele começa a falar de 8 visões que ele teve. Ele começa a proferir isso, falar. É uma forma dele trabalhar na vida daqueles irmãos. E a gente vai ler a 4ª visão, que começa no capítulo 3, a partir do verso 1. Zacarias 3:1. A palavra de Deus nos diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te escolheu a Jerusalém. O Senhor que te escolheu a Jerusalém te repreende. Não és tu um tição tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué
trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de linho de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém? Pai, nós te rendemos graças mais uma vez por esse momento, pela liberdade que temos de compartilhar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor essa manhã possa trazer ao nosso entendimento aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Essa palavra, esse texto que nós lemos, 10 versículos, ele é muito profundo e existe algumas verdades aqui preciosas para a gente destrinchar, para a gente falar essa manhã. A primeira verdade que nós encontramos está no versículo 1 ao 3, que eu vou voltar a ler para a gente ter uma compreensão melhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, e não és tu um tição tirado do fogo? Josué era um sacerdote, ele tinha vestes especiais. Um sacerdote, ele não andava de qualquer modo. Um sacerdote, ele tinha toda uma indumentária, ele tinha toda uma vestimenta especial, porque ele era responsável por entregar o sacrifício, ele era responsável para interceder do povo com relação a Deus. Ele apresentava o sacrifício a Deus. Enquanto o profeta, ele trazia as notícias de Deus para o povo, a repreensão de Deus para o povo, o sacerdote era o contrário. Ele levava o sacrifício do povo, que era a intercessão, era o sacrifício de animais, ele levava para Deus. E ele tinha vestes especiais. Então, no texto que nós lemos, as vestes dele estavam sujas. A primeira verdade que está aqui, que nos chama a atenção, é a respeito dessas vestes. O texto não esclarece qual é o pecado de Josué por ele estar com a sua roupa suja. Existem 2 possibilidades. Existe, por exemplo, a questão dos filhos de Josué. Ele tinha, por exemplo, 4 filhos que foram para o exílio também. Então, quando eles voltaram, esses filhos, eles tinham constituído família lá. Eles tinham tomado para si mulheres estrangeiras. E quando eles voltam, que eles são chamados ao arrependimento, a Bíblia diz que ele pega essas mulheres com esses filhos e envia de volta para a nação estrangeira, por obediência a Deus. Essa é uma possibilidade, mas a mais concreta é que Deus está usando Josué para mostrar o pecado de Israel. Josué, como um sacerdote, ele está ali, e através dessa visão que Deus dá ao profeta, ele está mostrando Israel como é que ele estava naquele momento, com as suas roupas sujas. E roupas sujas, trajes sujos na Bíblia significa pecado. Aqui, mais especificamente, significa iniquidade, imoralidade. Então, esse sacerdote, ele não está cumprindo o propósito.
Ele está ali numa atitude de condenação, ele está diante dos seus acusadores. A cena que a gente pode imaginar na nossa cabeça é um tribunal, onde há um advogado de acusação e um advogado de defesa. E está ali esse homem prostrado diante dos seus acusadores. O advogado de acusação, como o texto explica aqui, é Satanás. E a acusação é justa, porque Israel, ele estava com problemas com relação a Deus. E o problema de Israel era o pecado. Ele tem base legal para a sua acusação. A defesa, o anjo, é o próprio Deus. Então aqui nós temos um embate. Se a acusação vencer, Israel será rejeitado por Deus. Se a defesa vencer, Israel será aceito. E aqui, como nós vemos no complemento da história, a soberana graça de Deus que escolheu Israel, apesar do seu pecado, vai se manifestar. O que esta cena, desses primeiros 3 versículos, fala conosco esses dias? É importante, irmãos, que hoje nós estamos no 2º culto do ano. Nós fechamos um ciclo de 2020, que eu acho que muitos não querem me lembrar. De manhã a gente estava lembrando, eu com a minha esposa no café, o que foi 2020. Que coisa, de uma hora para outra a gente estava trancado em casa, de uma hora para outra eu estava num quarto, meu filho no outro, minha filha no outro, e minha esposa fazendo as coisas, todo mundo passando a comida pela porta, a bebida pela porta, porque a gente não podia ficar muito perto. Depois a gente andava pela cidade, parecia uma cidade deserta, abandonada. Isso dava uma tristeza no coração. Parece que a gente estava vivendo num mundo diferente. Então veio a história do Fica em Casa. A nossa fé, muitas vezes, ela foi confrontada. Existiam grupos, por exemplo, existe um grupo na minha família que eu estava proibido de falar alguma coisa boa em relação ao futuro. Porque as pessoas não acreditavam em nada. Tudo era destruição. Você assiste televisão, é morte, é destruição. E a sua fé, muitas vezes você não pode exercer ela, porque você exercendo sua fé, você vai ser cancelado. Porque você pode ser taxado de um genocida, de um irresponsável. Assim foi 2021. Assim foi 2021. Então eu, na minha concepção, bastante raso, eu imagino que 2020 foi um ano de exílio para todos nós. Produzimos muito pouco. A misericórdia de Deus veio sobre nós, graças a Deus que nós estamos ainda de casa cheia. Mas muitas pessoas ficaram pelo caminho. Alguns perderam a sua vida, outros esfriaram na fé e abandonaram a igreja. Então eu queria convidar essa manhã você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. É importante hoje verificarmos as nossas vestes, fazermos uns ajustes no nosso coração. Como é que está a nossa fé? Como é que anda a nossa comunhão com Deus, com as pessoas? Porque eu vou dizer algo para você, aconteceu algo tremendo na minha vida e na sua vida. Aconteceu algo sobrenatural, um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Primeiro, fomos aceitos por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi aceito por Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, justificados, aceitos, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo diferente, porque fomos aceitos por Deus, fomos justificados por Deus, portanto nós somos diferentes. Outra verdade impactante que aconteceu na minha vida e na sua vida, hoje nós somos sacerdotes. O sacerdote que está falando aqui é um homem que vinha de uma linhagem. Hoje todos nós somos sacerdotes. Aquele homem era especial, ele tinha um traje especial. Hoje nós temos um traje especial, nós temos as nossas vestes espirituais, somos diferentes. Hoje eu estou com uma camisa nova e uma calça nova, mas isso aqui não tem muita importância para Deus.
a roupa que nós vestimos. Temos um traje diferente, um traje especial, porque nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então fomos aceitos por Deus e temos uma missão. Somos um sacerdote do Senhor. Estamos aqui para oferecer sacrifícios para Deus. Hoje nós não usamos animais, sangue de animais, mas oferecemos o nosso trabalho, oferecemos a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, oferecemos o nosso tempo, oferecemos a nossa intercessão. E as nossas orações, que são importantíssimas para Deus. Portanto, fomos aceitos por Deus e temos uma missão. Temos um sacerdócio nas nossas mãos. A terceira verdade preciosa é que quando nós nos tornamos sacerdotes de Deus, o Senhor Ele nos deu vestes novas. Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei, alegrar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noiva que adorna de turbante, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Terceira coisa preciosa, Deus mudou as nossas vestes. As nossas vestes eram vestes sujas, pelo pecado, pela condenação, pelo juízo de Deus, pela ira de Deus. O Senhor trocou as nossas vestes, nos deu vestes novas. E a pergunta para mim e para você essa manhã é: o que nós temos feito com as vestes que Ele tem nos dado, ou que Ele nos deu? Precisamos nos afastar da sujeira. Precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Precisamos fazer a manutenção das nossas vestes espirituais. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz é aquele que lava a sua veste no sangue do Cordeiro. O pecado, para nós, lógico que nós não estamos imunes ao pecado, mas o pecado, para mim e para você, precisa acontecer como um descuido, para que logo em seguida a gente se arrependa desse pecado, confesse ele a Deus e seja perdoado. Aí sim, o sangue do Cordeiro, ele vai estar limpando as nossas vestes espirituais. Para quê? Para que possamos entrar no céu, para que possamos comer da árvore da vida e entrarmos pelas portas. O céu não tem janelas, irmão, o céu tem portas. Os filhos de Deus vão para o céu, para a vida eterna. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos nos afastar da sujeira, precisamos lavar as nossas roupas, os nossos trajes celestiais. Pergunta para você: como é que está as suas vestimentas? Como é que está a sua vida diante de Deus? Deus sempre desejou para si um povo separado. O pecado, ele tem um efeito devastador sobre a vida da gente. O pecado tem um efeito devastador sobre a vida do crente. E há algumas consequências para o pecado. Eu elaborei aqui 3 consequências que o pecado traz para o crente, para o Filho de Deus. A primeira consequência é que ele nos afasta de Deus.
Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele tem a força, o poder de nos afastar de Deus. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando de receber as bênçãos de Deus. No contexto de Isaías 59, a Bíblia está falando em receber as bênçãos que Deus tem para nós. O pecado tem esse efeito. Ele nos afasta de Deus. Então, o pecado, ele traz essa consequência de trazer frieza para a gente, para todos nós. Primeira consequência, afastamento de Deus. Irmãos, se há uma coisa que nós precisamos cuidar nas nossas vidas, ter cuidado é com isso. A presença de Deus é ela que nos supre, é ela que nos dá vigor, é ela que acende a chama do nosso coração. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Mais do que nunca, estamos vivendo dias tão difíceis e tudo indica que não há uma melhora pela frente. A porta está se estreitando. Brevemente nós vamos ser impedidos de falar, de expressar a nossa opinião. Muito em breve a nossa liberdade ela vai ser cerceada. Tudo caminha para isso. E nós precisamos mais do que nunca da presença de Deus em nossas vidas. A segunda consequência na vida do pecado, na vida do crente, a autoridade destituída. A autoridade retirada pelo próprio Deus. Aqui o sacerdote ele está exposto, ele é uma autoridade espiritual. Aqui ele está totalmente vulnerável. O inimigo está lá, apontando na cara dele o pecado que existe. Então, o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha de forma legal. Ele atinge as nossas vidas naquilo que a gente é frágil e naquilo que a gente não deixa encoberto, naquilo que a gente não protege. É lá que ele vai. Preste atenção nisso, se você tem uma fraqueza, é ali que você vai ser tentado. É ali que o Satanás vai se manifestar para tentar te derrubar. É ali que ele vai tentar tirar a tua autoridade, a autoridade que foi dada pelo próprio Deus. Não há autoridade espiritual sem santidade, não há autoridade espiritual sem consagração. Nós queremos ser abençoados, queremos ser bênção na vida das pessoas, mas se nós não nos santificarmos, se nós não nos separarmos, se nós não nos consagrarmos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada na nossa célula. Não vai acontecer nada na questão dos nossos oicós. Não vai. Porque a autoridade ela vem pela consagração, pela santificação. A autoridade dada pelo próprio Deus. Irmão, de onde é que você está tirando isso? Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que perderam a autoridade, perderam a santidade, perderam em seguida a autoridade. Por exemplo, Saul. Saul foi eleito um rei, ele era um rei, ele era uma autoridade diante de uma nação. Mas por causa da sua desobediência, ele foi destituído. E Deus colocou Davi no lugar dele. Teve um fim terrível, tanto ele como a sua família. Outro exemplo bíblico, o próprio sacerdote Eli. Eli era um sacerdote, mas ele foi negligente com a obra que Deus colocou nas mãos dele. Ele não teve pulso para repreender os seus filhos. E num só dia, ele perdeu a sua família, os seus filhos e a sua própria vida. Deus abate, irmãos. Deus levanta, mas Deus abate também. E a santidade está ligada a isso.
A santidade, ela está ligada, a autoridade está ligada à santidade. Você quer ver Deus fazer milagres? Coloque como propósito este ano. Estabeleça um tempo na presença de Deus. Se purifique, se santifique. Fuja daquilo que te faz pecar. Você vai ver a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você vai ver os milagres acontecer. A sua célula está pequena, monótona, não multiplica. Faça um propósito com Deus. Se santifique. Ore, jejue, pague o preço pela sua célula, pague o preço pela sua família. Leve Deus a sério neste ano. Comece com um propósito assim. Nós falamos muito de bênçãos, mas as bênçãos, elas estão condicionadas à obediência. Quando você testemunha na sua casa, você sabe por que as pessoas te ouvem? Não é porque você é belo, não é porque você é eloquente, não é porque você conhece a Bíblia. É porque existe uma autoridade sobre a sua vida. Essa autoridade foi dada por Deus. É porque você está cheio do Espírito Santo, revestido do poder e da autoridade de Deus. Você quer restauração no seu casamento? Santifique o seu leito matrimonial. Não leve porcaria para a sua cama. Esteja na sua cama com a sua esposa, mas não leve lixo para lá. Não coloque demônios na sua cama. Abstenha-se da pornografia. Acabe com isso, coloque como propósito diante de Deus. Eu não vou mais fazer isso. Você sabe por que Daniel foi um grande homem? Você pensa que a mesa do rei não era bonita? Não tinha coisas lindas, maravilhosas e gostosas? Mas quando ele chegou lá, ele disse: eu não quero essa comida. Eu quero uma ração diferente. E foi isso que fortaleceu ele, para que ele vencesse aquele grande principado. Quando o rei chega e diz assim: olha, você tem que me adorar, ele fala: não. Adorar só a Deus. Por que ele fez isso? Porque ele era bonito? Porque existia uma autoridade espiritual, delegada pelo próprio Deus sobre a vida dele. Autoridade espiritual, santidade. Fuja do adultério, fuja da prostituição. Quer bênçãos financeiras? Seja fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nos compromissos. Seja fiel a Deus. Honre Deus, que Ele vai te honrar. Isso é santificação. Isso é fidelidade. Isso agrada a Deus. Isso abre portas. Ser fiel. A autoridade destituída é a segunda consequência do pecado na vida do crente. A terceira, frieza, indiferença com as coisas de Deus. E aqui nós vemos na parte B do versículo 2, que nós lemos, que o anjo diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Ele usa aqui essa alegoria, que o profeta seria um tição tirado do fogo. Existem algumas interpretações da Bíblia com relação ao fogo. Por exemplo, fogo aparece na Bíblia como juízo. Juízo de Deus está relacionado com fogo. Então nós vivíamos assim, antes da nossa conversão, antes de passarmos pelo novo nascimento, nós estávamos debaixo da ira, do juízo, do castigo, da condenação de Deus. Estávamos lá, fomos tirados de lá como um tição. Jesus nos tirou de lá, nos arrancou de lá e ficamos sendo um tição, fora do fogo da condenação. Mas também a Bíblia a Bíblia tem uma interpretação também para fogo, que é a presença de Deus. Deus se revelou para Moisés através de uma sarça ardente no deserto.
A Bíblia diz que a sarça ela queimava e o fogo não se extinguia. E ali Deus falou com Moisés. Em algumas partes da Bíblia, a Bíblia se relaciona Deus com fogo, com a sua presença. Então entenda, se por um lado nós saímos do fogo eterno, somos um tição que fomos tirados do fogo da condenação, por outro lado, Deus nos tirou e nos colocou a sua presença. Hoje você tem a presença de Deus pelo Espírito Santo. O fogo da presença de Deus, o vigor da presença de Deus. Então nós somos um tição sim, que saímos do fogo da condenação e hoje vivemos uma vida para Deus, na sua presença, no seu fogo, no seu ardor, na unção do Espírito Santo. Então em 2020 muitos se afastaram da comunhão, se tornaram tições fora do fogo. E aí o que é que acontece? A chama extingue. Quando você tira o tição lá do fogo, que você bota aqui de lado, rapidamente ele apaga. Então em 2020 o medo excessivo minou a fé de muitos. Não tínhamos boas notícias. Nos recolhemos. Vivemos num processo de medo extremo, que paralisou muitas pessoas. Não havia boas notícias, boas novas. E assim, muitos se extinguiram. O fogo que havia da presença de Deus, do vigor, da comunhão, da unção do Espírito Santo, muitos desaprenderam a ouvir a voz de Deus. Assim como o povo se contaminou no exílio, muitos que saíram da presença de Deus, do vigor da presença, da comunhão com os irmãos, também esfriaram. Basta ver em cada célula. As pessoas estão dizendo assim, não, eu não vou voltar para a célula, porque ainda está perigoso para mim. Não, eu não vou para a célula, porque, sabe, tem uma pessoa, tem um vizinho meu que está tossindo. Eu não vou para a célula porque meu cachorro passou mal ontem à noite, ele pode estar com Covid e eu vou contaminar outros. Então, assim, são diversos argumentos que, no fundo, expressam, em muitos casos, a nossa frieza, a nossa indiferença com relação a Deus. O que foi que Deus já fez em nossas vidas, irmãos? Da onde Deus nos tirou? A segunda verdade, nesses versículos que nós lemos, é a restauração do sacerdócio. Versículo 4 e 5 de Zacarias 3. Diz assim, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. Perceba que Deus aqui mostra a sua misericórdia em caráter instrutivo. Ele está mostrando para o povo de Israel, está se revelando ao seu povo, depois do pecado, depois da iniquidade, ele está se revelando como um Deus misericordioso. As vestes sujas são removidas, o profeta recebe vestes novas. Somente com vestes novas podemos obedecer. O Espírito Santo conduz a obediência. O crente, quando ele está frio, ele começa a dar trabalho. Quando ele é um tição fora do fogo, da presença, do vigor, da unção, ele começa a dar trabalho. Então, Deus, ele remove as vestes do sacerdote. Então, veja só, a obediência, o Espírito Santo conduz a obediência. Qual é o termômetro que mostra se eu estou vivendo uma vida abundante diante de Deus? É porque eu não tenho dificuldade para obedecer a Deus. Quantas pessoas a gente vê com tanta dificuldade, com tanta rebeldia no coração? Quantas pessoas dão trabalho
têm um coração endurecido, não ouvem a voz do Espírito, são rebeldes, estão frios, estão afastados. O pecado, a nova vida nos leva à obediência. A nova vida nos leva à obediência. O salvo, ele não tem dificuldade em obedecer. Ele obedece a Deus, ele se submete às autoridades constituídas. Isso para ele é algo natural. Quando você vê alguém se rebelando contra a autoridade, eu não estou falando de questionamentos que realmente existem, mas eu falo da rebelião, daquela raiz que a rebelião é uma pessoa que não é salva, que não está no fogo do Espírito Santo, do vigor, da comunhão, da unção. Deus aqui revela a sua misericórdia ao sacerdote, se revelando ao seu povo. A iniquidade, o pecado é perdoado, o anjo venceu. Então entenda, essa batalha que é travada tem um vencedor. O anjo venceu, as roupas sujas são tiradas. Por quê? Porque há um advogado ali de defesa. E ele advoga as causas do Filho de Deus. Esse advogado é Jesus. O perdão está aqui revelado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que lava as nossas vestes. Jesus é aquele que nos perdoa. Jesus é aquele que nos livra da condenação. Sabe quando você está diante de Deus, ou quando você está vivendo a sua vida, e vem aqueles pensamentos, aquelas coisas, sempre te acusando, te colocando para baixo, te desmerecendo. Muitas vezes é o próprio diabo, como advogado, que está lá pedindo a sua cabeça. Está lá querendo a sua vida, está lá querendo o seu ministério, querendo o seu casamento, querendo destruir as suas finanças, querendo destruir a sua comunhão com Deus. Temos um advogado, irmãos, Jesus. O anjo aqui é a figura de Jesus, é um tipo de Jesus, removendo as vestes sujas e colocando vestes novas. Quando isso acontece, é a terceira verdade, a autoridade restituída. Versículos 6 e 7, diz assim, versículos 6 e 7. Protestou Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O que está acontecendo aqui? A restituição da autoridade do sacerdócio. O anjo venceu, a restituição é dada de volta, e o texto nos diz que essa restituição é condicional, há um preço a ser pago, como ele diz, se continuares nos meus caminhos. Então perceba que a autoridade espiritual, ela tem algo grandioso para nós, um valor grandioso, porque ela nos libera para que a gente possa gerar as coisas para Deus. Gerar as coisas para Deus. Irmão, você pode ter a melhor célula do mundo. Você pode ter 10 pessoas que são PhD em teologia. Você pode ter um ministério de louvor fantástico. Mas se você não tiver essa visão de gerar, vai ser só uma célula. Porque quem dá o crescimento é Deus. Nós precisamos voltar, ou nós precisamos trazer esse entendimento do gerar. Gerar as coisas para Deus, gerar no mundo espiritual para que elas possam ser uma verdade no mundo natural. Célula que não tem oração, célula que não tem intercessão, fica difícil, não multiplica. É apenas uma coisa feita mecanicamente por homem, mas não dá frutos que permanecem. Gerar, como é importante a gente trazer esse entendimento de gerar as coisas no céu, em oração, pagando preço. O gerar, há um preço para o gerar. Elias gerou. A palavra de Deus diz que Elias, ele derrotou os profetas de Baal. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18.
Quando ele terminou aquela batalha, existia uma seca em Israel, não chovia. Ele se apresenta ao rei Acabe, e ele leva o rei Acabe até perto do monte, esqueci o nome do monte, mas é um monte, você vai ler lá e vai ver. E a Bíblia diz que ele se põe de cócoras e ele coloca a cabeça entre o joelho, e ele começa a orar, e ele fala para o moço dele subir no monte e olhar para o mar. E para esse jovem, ele fazia isso 7 vezes, esse moço. E na 7ª vez que ele sobe, que ele olha para o mar, ele vê que tem uma pequena nuvem, como a mão do homem. Isso serviu de inspiração para Fernandinho escrever aquela música, né? Como é que é o nome? Faz chover, né? Então ele vê ali uma nuvem como se fosse a mão de um homem. E ele desce alegre e fala para Elias, olha, eu vi uma nuvem. Elias se apresenta para Acabe. A Bíblia diz que ele cinge os cintos e sai na frente do rei. O rei no carro e ele na frente. E esse homem corre cerca de 25 quilômetros até Jezreel. E cai um pé d'água, cai uma tempestade, num lugar que fazia muito tempo que não chovia, estava seco. O que esse homem fez? Ele gerou. Aquilo é algo totalmente espiritual, é a mão de Deus. Gerar. Elias gerou. A Bíblia fala lá em Lucas 2, que existe uma mulher chamada a profetisa Ana. Essa mulher, ela se casou nova, morou 7 anos com seu marido. E a Bíblia diz que ela, aos 82, 84 anos, ela era uma viúva, e ela vivia no templo, orando, dia e noite, jejuando pelo Messias, por Jesus. Jesus não foi gerado apenas no ventre de Maria, ele foi gerado também por uma intercessão de uma guerreira, de uma mulher de oração, que abandonou o seu ministério da família, e se prostrou diante de Deus e pagou um preço pela vida do Messias. A própria Maria gerou. A semente divina veio sobre o ventre dela, mas ela sofreu as dores do parto, da gravidez. Eu conheci a minha mulher com 17 anos, e quando ela engravidou a primeira vez, eu pensei assim, essa mulher vai me dar muito trabalho, porque ela tinha medo de injeção, tinha medo de tomar comprimido, tinha medo de tudo, e a barriga da mulher crescia, eu me digo, meu Deus do céu, isso vai dar uma confusão, né? Porque a gente, como homem, lógico, a gente não engravida, alguns já engravidam, né? Mas a gente não engravida, né? A gente não passa por isso, mas deve ser uma situação bem difícil. E a barriga dela, a proporção que a barriga dela crescia, a coragem dela aumentava. E ela ia fazer, como fez, 2 partos naturais. Alguns anos para frente, eu dizia assim, mulher, vamos aumentar a família. Ela dizia assim, enquanto eu lembrar daquelas dores lá, não. Porque diz que é uma das piores dores. Quem é a mulher que sabe aqui, que já passou por esse processo, sabe que é dor. Mas é o gerar. O próprio Deus, ele encoraja a mulher, porque nós homens não dava conta disso, dava, Jean? Dá não. Mas a mulher, ela cria, porque o gerar. Irmãos, há orações, que elas são os verdadeiros clamores, como o pastor Afonso diz. Eu já orei e oro por muitas pessoas, mas tem pessoas que quando eu começo a orar, me dá uma crise de choro. Eu não falo nada, eu choro, somente choro. Eu penso que são as intercessões, são as orações intercessórias, são aquelas orações que você paga o preço pela vida das pessoas. Hoje, quase não se fala disso. Mas é importante a gente gerar. Reúna com sua célula, faça um propósito. Diz, olha, eu quero um 2021 diferente. Eu quero multiplicar. Gere isso, sabe? Pessoas que você nem imagina, que você só ora, vão vir para você. Talvez sejam pessoas diferentes daquelas que você planejou, que você convidou, que você vive convidando e nunca vai. Deus vai te mostrar outras pessoas. Porque vai ser um gerar. E esse gerar vai ser um gerar saudável.
São aquilo que a palavra diz, os frutos que permanecem. Não é alguém que é gerado de qualquer coisa, é fruto da intercessão. Eu creio que muitas pessoas aqui foram geradas assim, com choro, com clamor. Você vê, é um deserto, o coração é terra sequíssima. Não tem nada que possa indicar que haja uma mudança. Mas a oração intercessória, ela tem o poder de ressuscitar mortos, de restaurar, de curar. A quarta verdade desse texto é uma promessa, que está lá do versículo 8 ao versículo 9. Diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Essa profecia, ela aponta para o Messias. Ela aponta para aquele que veio como sacerdote para purificar a terra. Esse sacerdote é Jesus. E ele tem as vestes brancas, diferente de Josué, diferente de mim, diferente de você. Ele tem as vestes brancas, porque ele não conheceu o pecado. Foi aquele que veio remover as vestes sujas da humanidade, aquele que veio livrar o homem do fogo eterno, da condenação, e ele fez isso em um só dia, no dia da expiação, no dia do sacrifício. Jesus, ali, ele comprou o nosso pecado, o juízo de Deus, da condenação, o fogo do inferno, que estava proposto para mim e para você. Jesus tomou sobre si. O juízo de Deus veio pelo nosso pecado, veio sobre Jesus. Em apenas um dia, na crucificação, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus. E o texto diz também que ele é a pedra. Ele é a pedra de condenação para aqueles que rejeitam Jesus. Ele é a pedra de tropeço para os que tropeçam na sua própria sabedoria. Ele é também a pedra angular na construção do templo. Eu e você somos pedras na construção de um grande templo, que é o templo de Deus. Pedro diz que nós somos pedras vivas, mas ele não é apenas um sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior a Josué. Ele penetrou o Santo dos Santos e apresentou o sacrifício perfeito. Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, isso é tremendo, porque nós estamos diante de um Deus grandioso, que sacrificou a sua própria vida por nós, para nos livrar da condenação, nos deu vestes novas, vestes da salvação, nos fez sacerdotes, trocou as nossas vestes e nos dá a responsabilidade de manter as nossas vestes limpas, sendo que as vestes sujas representam o pecado. Eu queria convidar o pastor Jean, o Ministério de Louvor, para subir. Eu queria terminar com você com um texto que tem lá em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Abra sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado de todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em
ocasião oportuna. O que essa palavra está dizendo? Que teve um sacerdote maior, um sumo sacerdote, o maior de todos, ele penetrou no céu. Aquele que nos fez sacerdote, ele tem um sacerdócio superior ao nosso. E a palavra está dizendo para nós nos achegarmos a ele, confiadamente, em atitude de confiança, sabendo que ele pode fazer aquilo que nós pedimos, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E a ocasião é essa, é hoje, é agora. Essa é a oportunidade. Eu queria fazer um desafio para você essa manhã. Nós falamos sobre sacerdócio, falamos sobre vestes. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, falou algo no nosso coração. Se você estiver perfeito, se as suas vestes estiverem limpas, você pode ficar no seu lugar tranquilamente. Agora, se você, diante dessa palavra, você se enxerga na condição de Josué, com as suas roupas sujas, você precisa de limpar, uma limpeza. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Queria convidar você a vir aqui à frente. Se você está bem, não tem problema nenhum. Eu vou entender. Você está bem com Deus, suas roupas estão limpas, tranquilo. Mas se você entende que você é um pecador, que você necessita 2021 de algo novo para a sua vida, para a sua célula, eu queria convidar você a vir aqui na frente, se prostrar diante de Deus. Você não vai se prostrar diante de homens, ninguém vai tocar em você, ninguém vai ministrar em você, mas você vai falar com Deus. Você vai mostrar para Ele, falar como está o seu coração, aonde é que está apertando o seu calçado. E uma das coisas que Deus pede de nós é a nossa sinceridade. Ele sabe de tudo, Ele sabe pelo que você está passando. Mas essa manhã Ele quer testar a sua fé. Porque é algo lindo que o pastor Afonso falou ontem à noite, aliás, no domingo passado, foi que aquele sacerdote, aquele homem que era oficial do rei, Naamã, que ele era leproso, o pastor falou que Deus tinha um propósito que aquele homem tirasse o seu uniforme para mostrar a sua lepra. Deus queria tratar com aquele homem humildade. Aquele homem era arrogante, era soberbo. Então ele precisou se submeter ao profeta. Ele precisava tirar suas vestes, ele precisava obedecer, ele precisava mergulhar 7 vezes naquele rio. E foi lá que Deus tratou a doença dele. Queria convidar você a orar, colocar diante do Senhor a sua vida, clamar ao Senhor, assim como Ele se revelou a Israel como um Deus misericordioso. A graça dele através de Jesus está aqui sobre nós essa noite. Deus ouve a voz do pecador, Deus ouve a voz daquele que se arrepende. A Bíblia diz que ao soberbo ele passa de longe, mas ele dá graça aos humildes. Este ano pode ser um ano diferente para você, para o seu ministério, para a sua célula. E a mudança, a transformação vai começar a partir de você. Então tenha um tempo de intercessão, ore pelas suas causas, ore pelas pessoas que você está colocando diante de Deus, os seus ogóis, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai ter um breve tempo para você entrar em intercessão, em oração por pessoas, pela sua vida. Se você não tem ninguém para orar, ore pela sua vida. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus,
do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus. Queria terminar com você o versículo 10 que diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para ir debaixo da vide e para debaixo da figueira. Deus está falando de um tempo de paz, de um tempo de refrigério. Que você possa viver 2021, um tempo de paz, em plena comunhão com teu Deus. Que a partir daí, você gere coisas grandiosas para Deus, para a glória do nosso Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.